Graça e paz, amados do Pai. Queridos, eu vi algumas fotos ali dos irmãos. A gente fica com muita saudade de poder dar um abraço em vocês. Só essa visãozinha de internet não dá nada para... A gente fica com vontade de dar aquele amplexo, né? Mas eu estava observando que quando o pastor Maurício falou ali para as pessoas colocarem suas fotos, tinha 91 pessoas plugadas. Então, muita gente deixou de ter o privilégio de enviar porque, né, chegou atrasado. Então, nas próximas vezes, venha mais cedo, começa mais cedo, né? E vamos procurar rever as pessoas, porque é tão bom ver, vindo lá, o pessoal de Curitiba, aqui da cidade, dos Estados Unidos, de outros locais. É bom a gente estar vendo os irmãos. Nós ainda estamos aqui em Londrina, na crise. Eles vivem enganando a gente, né? Empurrando o pico, né? E sempre passando mais para frente, porque isso aí é um negócio terrível. É um controle mundial, é um experimento a céu aberto de controle de massa e fazendo com que os seus projetos de dominação possam ter formas, e a gente precisa estar intercedendo. O pastor Eric falou sobre intercessão pelas autoridades. Quem governa o mundo é Deus, ainda que muita gente pense que é o contrário. Quando Deus quis quebrantar e quebrar Nabucodonosor, fê-lo comer grama por 7 anos. Porque este Deus é o Deus que tem poder. E é Ele quem estabelece reis, Ele tira reis, e é Ele que governa o mundo. A última vez que nós tivemos aqui, domingo passado, nós estivemos abordando o texto de João, o Evangelho de João, que é uma caminhada que nós temos feito aqui ao longo de 109, 110 mensagens, sempre na parte da noite. Nós estamos olhando o Evangelho do Filho de Deus, o Salvador do mundo, e nós estamos agora aí pelo meio do livro. E eu disse lá atrás, como dizia o Odorico Paraguaçu, da novela O Bem Amado, lá atrásmente, né, naqueles tempos idos que já vão longe, que eu não sei se eu vou terminar o livro de João. Não sei, porque Jesus pode voltar logo. Opa, Maranata! E também não sei se eu vou estar vivo ainda. Então, a gente sabe que o projeto que eu recebi do Senhor foi abordar este livro, que é uma das maravilhas da Bíblia. Tem um autor que chama o livro de João de o Everest do Evangelho, o ponto mais alto da revelação. E nós estivemos vendo os versículos do 20 a 26, do capítulo 12 de João, que é Jesus na cidade de Jerusalém.
ele entrou naquele domingo de Ramos, ele recebeu aquelas homenagens, veio montado no seu jumentinho, e quando ele chegou lá, hosannas das alturas, tapetes de roupas e palmas de palmeiras e muita ovação, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E quando ele entrou em Jerusalém, naquele primeiro dia da semana, que para nós é considerado o domingo de Ramos, Jesus é abordado pelos gregos, um grupo de gregos que veio adorar na época da Páscoa. A gente já viu que esta Páscoa pode ter sido uma Páscoa muito especial na história dos judeus. É possível que fosse um jubileu, e ali havia muita gente. E esses gregos então se dirigem a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia. Já vimos isso domingo passado. E eles quiseram ver a Jesus. E depois Jesus começa a falar que o grão de trigo tem que morrer. E ele se refere, ele diz que ele precisava ser glorificado, o Filho do Homem tem que ser glorificado, e fala do grão de trigo que tem que morrer. E depois ele coloca a gente junto desse negócio, vocês têm que perder a sua vida. Aquele que não perde a vida da psique não vai ganhar a vida zoe, a vida eterna. E nós terminamos aqui no versículo 26 de João. Quando nós terminamos, ele estava dizendo: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, esse texto é para fazer a ligação do que vai acontecer a partir do verso 27. E nós vamos ler então do verso 27, João 12, 27, até o 36, Fernando. Agora, está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Oremos, queridos. Naquele momento, o Senhor se ocultou daquele povo. Mas agora, nós precisamos que o Senhor venha revelar-nos. Nós precisamos da tua luz,
da tua iluminação. Sem a tua luz, nós andamos em trevas. Por isso, vem falar conosco, vem operar em nossos corações, vem glorificar o teu próprio nome, Senhor, nesta noite, para que vidas sejam alcançadas pelo teu evangelho, vidas sejam edificadas pela manifestação da tua presença. E Pai, nós rogamos que os nossos corações sejam cheios de alegria, da alegria do teu Espírito Santo. Nós te bendizemos e nós te agradecemos, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, Jesus aqui, ele aponta claramente a sua agenda. Vamos ler o verso 27 outra vez, o verso 27 do capítulo 12 de João. Agora, está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Aqui nós temos Jesus fazendo umas perguntas. Ele diz, está angustiada a minha alma, e que direi eu? Jesus estava sofrendo profunda angústia. Uma angústia da sua alma, é a chamada da angústia da encarnação de Deus. O Deus Todo-Poderoso encarnado no homem histórico Jesus de Nazaré. Tendo todo o poder de sair daquela crise e sabendo que ele veio para aquele momento. A sua alma está profundamente angustiada. É a alta angústia. E ele diz assim, eu direi, Pai, salva-me desta hora, salva-me deste momento, se é precisamente para este propósito que eu vim, esta é a minha hora. Eu já, em outras ocasiões, tenho falado aqui para os meus queridos irmãos, que desde o primeiro milagre de Jesus, quando Maria disse, olha, não tem mais vinho, até este momento, Jesus, por 5 vezes, ele diz, ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou o meu momento, ainda não chegou, e agora ele diz, é chegado. Então, este ponto aqui, este momento aqui, é o momento histórico mais importante do ministério de Jesus. E ele vai dizer que é a hora que ele veio. Algumas vezes Jesus esteve falando que o seu momento não chegou, mas agora chegou. E cada vez mais os seus pensamentos estavam sobre os eventos adiante dele. Na minha concepção, eu respeito os que pensam diferente, mas eu creio que Jesus foi crucificado na quinta-feira. E aí vai discutir, muita gente vai fazer, né? Eu tenho outros argumentos. Isto aqui é o domingo, depois nós vamos passar pela segunda-feira, alguns dos momentos em que Jesus falou as suas parábolas e pregou as suas mensagens aos seus apóstolos. Na terça-feira, na quarta-feira foi o dia da Páscoa, onde ele foi preso, à noite ele passou por um julgamento, na quinta-feira ele foi crucificado, e a Bíblia disse que quando eles perguntaram que eles queriam um sinal de Jesus, um sinal dele, ele disse, um único sinal que essa geração incrédula e adúltera me pede, o único sinal que lhe será dado é o sinal do profeta Jonas.
que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará no ventre da terra, estará na sepultura. Então, por essas e outras razões, eu acredito que Jesus foi crucificado e também por ser um ano de jubileu, o sábado era duplo. O sábado, o descanso, tinha o descanso do jubileu, que seria na sexta-feira, e o descanso da semana, que era o sábado. E Jesus ressuscita no primeiro dia da semana seguinte, que é o nosso domingo, Dominum, dia do Senhor. Naquele dia, então, era 8 dias antes da sua ressurreição. Jesus estava na hora do seu desgosto mais profundo, a sua alma estava perturbada e ele deveria orar com tão intensidade, ele deveria pedir ao Pai para salvá-lo desta hora? Não, ele não podia orar para isto, porque o propósito de sua vinda a este mundo era ir para a cruz. Ele morreu ele nasceu para morrer em um sacrifício tanto para judeus como para gregos. Aquele foi o dia em que ele, na cruz, foi o dia também do meu óbito. Foi o dia da minha morte para o pecado juntamente com ele. Por isso, hoje nós estamos falando rumo ao Calvário com Cristo. Nós estamos ali nesse pacote, é um pacote de Deus. O verso 28, irmão Fernando, por favor. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Em vez de orar para que fosse salvo da cruz, o Senhor Jesus orou para que o nome do seu Pai fosse glorificado. Em vez dele dizer, Pai, me livra desta hora, ele diz, Pai, glorifica o teu nome. A vida espiritual tem como objetivo a glória de Deus. Primeira declaração, o primeiro artigo do catecismo, do breve catecismo de Westminster, diz, para que o homem foi formado, foi criado, para glorificar, para experimentar e glorificar a Deus. É a glória de Deus. Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para que você está vivendo, criatura? É para a sua própria glória, para a glória dos homens? Jesus estava claramente, perfeitamente encarnado com esta ideia. Eu estou aqui para glorificar o nome do Pai. Glorifica o teu nome. Ele estava mais interessado em que houvesse honra para o Pai, mais do que o seu próprio conforto ou segurança. Ele queria que o Pai fosse glorificado. O Pai agora falou do céu, dizendo que já o havia glorificado o seu nome, e que glorificaria ainda mais. Jesus teve 2 ocasiões em que o Pai fala. Eu queria dar uma passadinha por esses 2 textos. Um em Mateus, no capítulo 3, no verso 17, quando o Senhor Jesus Cristo, ele estava sendo batizado. Ele não precisava ser batizado. O batismo era batismo de arrependimento.
Jesus não tinha de que se arrepender, porque ele não tinha pecado. O batismo de João era um batismo representativo. E ele vem para ser batizado, e João é que diz assim, eu é que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. Ele disse, mas é para que se cumpra a justiça de Deus. Mas aí no verso 17, nós temos a reunião da Trindade. Vamos olhar aqui o verso 17 de Mateus 3. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Oh, meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Lá no capítulo 17 de Mateus também, no verso 5, nós temos Jesus aqui no monte, o monte da transfiguração, e naquele monte aparece Moisés, e aparece Elias, aparece Moisés, a lei, aparece Elias, representando os profetas, e faz ali uma reunião de 3 pessoas da humanidade. 3, não é uma trindade celestial, mas eram 3 pessoas da humanidade, que falava da lei, que falava da profecia, e a encarnação de Deus. E a coisa estava tão boa que Pedro chegou a dizer, né? Vamos fazer aqui 3 cabanas, 3 tendas, e vamos fazer um culto eterno aqui. E ele nem estava sabendo o que estava dizendo. E ouviu uma voz do céu, versículo 5, do capítulo 17 de Mateus. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ah, esse é meu filho amado. Não é Moisés que vocês têm que ouvir. Nem mais você tem que ouvir a Elias. É este o meu filho amado. A ele ouvi. E este filho amado é Jesus Cristo. Ele passou aqui 30 anos glorificando o Pai. No silêncio de Nazaré, como um carpinteiro, vivendo uma vida sem glamour, sem ostentação, na simplicidade. Ele viveu ali com seus pais, e depois 3 anos e meio de ministério público, as maravilhosas palavras, as obras do Salvador, tudo isso glorificando grandemente o nome do Pai. Mas uma glória maior ainda estava para vir. E era através da sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Aqui tem uma glória muito grande, que é a glória da libertação dos pecadores de todas as nações. Porque a bênção de Abraão foi esta: tu serás uma bênção para todas as famílias da terra. No tempo de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, vem depois do capítulo 11 de Gênesis. O capítulo 11 de Gênesis fala da construção da Torre de Babel e depois da divisão das 3 famílias, Sem, Cão e Jafé. E ele pega um semita, Abrão, Deus escolheu, e este semita, dele nasceria aquele que seria o redentor de todas as famílias da terra. E aqui nós vemos a glória maior, que é a glória da salvação do pecador. Esta glória tinha como finalidade a minha salvação, a sua salvação, a salvação de um povo escolhido, tanto entre os judeus como entre os gregos. Quando aqueles gregos disseram, queremos conhecer a Jesus, porque aquele verbo ver ali tem o sentido de conhecer. Queremos ter um relacionamento com Jesus. Ele disse, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Vamos ler o versículo 29.
João 12, 29. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Alguns dos que estavam ao lado de Jesus confundiram a voz de Deus com trovão. Essas pessoas estão sempre tentando dar uma explicação natural às coisas espirituais. Deus falou, eles disseram, foi um trovão. Sempre querendo achar alguma coisa. Os homens que não estão dispostos a aceitar os fatos dos milagres, tentam explicar os milagres como alguma lei natural. Outros sabiam que não era um trovão e ainda assim não reconheceram a voz de Deus, percebendo que deveria ter sido um anjo que falou, mas não perceberam a voz de Deus, porque a voz de Deus só pode ser ouvida e compreendida por aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Olha bem isso aqui. A voz de Deus não é ouvida por aquele que não é guiado pelo Espírito Santo. As realidades espirituais só podem ser entendidas por aqueles que são espirituais. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 2, os versos 14 a 16. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora, vocês se lembram, domingo passado nós falamos que Jesus diz assim, se você não perder a vida psique, você não pode receber a vida zoe. E aqui ele está dizendo, ora, o homem natural, o homem psíquicos, o homem da sua alma, da sua racionalidade, não aceita ou não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque ele parece bobagem, tolice. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem é espiritual. Porque houve uma mudança, que é essa mudança da cruz. O homem natural não tem condição, não tem condições de entender as coisas espirituais, nem que a vaca tussa. Não entra. A cabeça dele é fechada. Não tem condições. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. O que significa isto aqui? Significa uma mudança total. As pessoas podem ouvir o Evangelho repetidamente e, no entanto, isso pode não ter sentido nenhum para elas. A menos que o Espírito Santo lhes fale através do Evangelho. Eu vim para essa igreja aqui em 74. Eu era um menino criado dentro da igreja, educado dentro da igreja, fiz todos os cargos possíveis de um menino de igreja batista. Estudei no seminário, acabei sendo pastor. Eu era um eleito de Deus, sim, mas não havia chegado à revelação. E só em 75, pela graça do Senhor, pela pregação do Evangelho, eu pude crer. Eu já era pastor,
desta igreja aqui, mas eu não tinha a experiência da revelação do Espírito Santo. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre isto, porque realmente foi um momento muito precioso e que o Senhor tirou o véu da minha mente. A menos que a pessoa seja regenerada pelo Espírito Santo, ela não compreende as coisas espirituais. E eu passei a pregar depois disso, eu levei uns 2 anos, digerindo e sendo formatado pelo Espírito. E comecei a pregar. E uma das irmãs mais antigas aqui da igreja, fundadora, a irmã Eolanda, ela chegou um dia para mim, depois num domingo, e ela disse: Pastor Glênio, hoje eu tive certeza, de que eu estou crucificada com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida foi uma vida muito produtora, uma vida que teve frutos, vida de Cristo, com todas as deficiências da humanidade. Mas é a vida de Cristo. A menos que o Espírito Santo venha revelar. Senão, é bobagem. Fica na igreja aprendendo, sabe Bíblia de cor, sabe versículo de cor, canta hino de cor, faz tudo de cor, mas não tem a vida de Cristo. Não tem o novo nascimento, não tem a revelação de Cristo. Não tem. É criador de caso, é problemático, é implicante com a vida dos outros, não produz, não tem vida espiritual. Tem vida moral, tem tudo isso, mas vida espiritual. Vamos olhar o verso 30, João 12, 30. Jesus explica o motivo da voz. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Jesus disse: essa voz veio por vossa causa. Mas vocês não entenderam. Não entenderam por quê? Porque vocês não são dos meus, vocês não creem. Ele vai explicar isso depois. Por quê? Porque Deus endureceu o coração dessa geração. Você vai verificar isso, nós vamos chegar, eu acho que daqui 2 domingos. Mas é um fator muito interessante. Versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus agora diz assim: chegou o momento. Chegou o momento do julgamento deste mundo. O mundo estava prestes a crucificar o Senhor da vida e da glória. Ao fazer isso, ele se condenaria. Seria proferida a sentença por uma terrível rejeição de Cristo. Foi isso o que o Salvador quis dizer. Esse é o momento do julgamento do mundo. E o julgamento do príncipe desse mundo. E daqui para frente vocês vão ver a diferença, bem claramente, dos filhos da graça, dos filhos das trevas. Nós vamos caminhar um pouco mais. A condenação estava prestes a ser passada à humanidade culpada. O governante deste mundo é Satanás, o pai da mentira e o Deus da incredulidade. Num sentido muito real, Satanás foi totalmente derrotado no Calvário. Ele pensou que tinha conseguido acabar com o Senhor Jesus de uma vez por todas. Em vez disso, o Salvador havia providenciado um caminho de salvação para todos os homens que nele crescem. E, ao mesmo tempo, derrotou Satanás e todos os seus exércitos. Ali na cruz, ele pôs à execração os principados e as potestades. A sentença ainda não foi executada no diabo, mas a sua destruição foi selada. Ele ainda tem um tempo. Os tempos de Deus são interessantes. 1000 anos é um dia,
um dia 1000 anos, então a gente acha que é muito tempo. Até tem a história do judeu, né? Que chegou, estava lá no monte, no muro das lamentações, fazendo a sua oração, e ele disse: Senhor, é verdade que para o Senhor um dia é como 1000 anos? Aí o Senhor disse: é verdade. E é verdade que para o Senhor um shekel é como 1 milhão de shekels? Isso é verdade. Então, me dá 1 milhão de shekel. Aí o Senhor disse: espera um dia. É que a coisa é muito assim. Para ele tanto faz uma coisa quanto outra. Muito rapidamente as pessoas querem levar vantagem. Mas Satanás já está selado. Ele ainda está percorrendo o mundo, realizando os seus maus negócios, mas é apenas uma questão de tempo até que ele seja lançado no lago de fogo. Ele vai ficar um tempo preso, segundo o livro de Apocalipse, por 1000 anos. Depois ele vai ser solto, ele vai fazer uma arruaça e depois ele vai ser lançado no lago de fogo, junto com a morte e o inferno. Vamos ler agora o versículo 32. Esse é o versículo que a gente mais aborda ele aqui na nossa igreja. Ele é um versículo muito especial. Versículo 32. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o 36, mas uma coisa é certa. Nesse 32 a gente vai ter que parar um pouquinho aqui, tá? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A primeira parte desse versículo se refere à morte de Cristo na cruz. E eu, quando for levantado da terra. Ele foi pregado numa cruz e depois essa cruz foi levantada. Eu andei aí por muitos lugares, eu sempre pegava um pedestal, né, para representar um pedestal de microfone, botava no chão e botava a cruz, como se fosse a cruz, deitava lá, pregava Jesus e depois erguia aquele pedestal e Jesus ficou alevantado da terra. E quando ele ficou naquela posição, de braços abertos, crucificado, e ele disse: todos atrairei a mim mesmo. O Senhor disse que se fosse crucificado, atrairia todos a Ele mesmo. Agora, quem são esses todos? Tem várias explicações que são dadas para esta atração. A primeira, alguns pensam que Cristo atraiu todas as pessoas, sem exceção, à salvação ou ao julgamento. E neste caso, todos foram justificados e salvos. Essa é uma posição da igreja unitariana, da igreja da ciência cristã, por exemplo. E há muitas pessoas que creem assim, que esses todos são todos sem exceção, que ele atraiu a todos. Mas como diz o apóstolo Paulo, ele diz assim: quem morreu, justificado está do pecado. Se ele atraiu a todos sem exceção, todos sem exceção estão justificados, porque ele carregou o pecado de todos sem exceção. Então, neste caso, nós temos uma salvação universalista, uma salvação dada a todos. Outros pensam que se Cristo for
elevado na pregação do Evangelho, haverá um grande poder na mensagem e as almas serão atraídas a ele. Esse significado da atração aqui é que você tem que levantar Jesus na pregação. Você tem que centralizar a pregação em Jesus. E quando você centralizar a pregação em Jesus, as almas serão atraídas a ele. Essa é uma segunda posição. E há uma terceira posição que diz o seguinte: que a crucificação do Senhor Jesus Cristo resultou em todos os tipos de pessoas sendo atraídas, por ele atraídas para morrerem juntamente com ele, pois ele atraiu a todos sem distinção. Não todos sem exceção, mas todos sem distinção, porque a base desta conversa tem os gregos, lá no versículo 21, os gregos. Então Jesus veio como Salvador do mundo, não de todas as pessoas do mundo, mas de todos aqueles que o Pai deu para Jesus. Isso só, você quiser um texto para você olhar com clareza, é o capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Ele disse: eu não oro pelo mundo, mas oro por aqueles que o Senhor me deu do mundo. Então nós vamos aqui olhar Romanos 6, 5 a 7. Romanos 6, 5 a 7. É um texto que nós gostamos demais. Foi bem aqui que Deus falou profundamente na minha experiência. E eu creio muito nessa verdade que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, Romanos 6, 5 a 7. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Olha aí. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, na cruz, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso de quem? Nosso de quem? Dos que creem. Não é nosso de todos, sem exceção. Mas Paulo está escrevendo para a igreja. E ele está dizendo nosso para a igreja, para aqueles que creem. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, desfeito, e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Hitler foi um grande carrasco da humanidade. Se Hitler creu no final da vida dele, se Hitler creu em Jesus Cristo, ele foi justificado. Agora, se ele não creu, não é porque ele foi um grande carrasco da humanidade. Se ele não creu, ele foi condenado. E Jesus não morreu por ele. Porque Jesus morreu para salvar todo aquele que nele crê. Então nós vemos aqui claramente que quem morreu justificado está do pecado. Agora, meu irmão, isso não significa que todas as pessoas, sem exceção, mas que todas as pessoas, sem distinção, em todas as nações, em todas as tribos, em todas as línguas, isto é,
todos os escolhidos de Deus desde a fundação do mundo, Cristo morreu por eles. Como eu não sei quem são os eleitos, eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura. Eu tenho que pregar o evangelho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Cristo morreu por todas as pessoas, sem distinção. Não por todas as pessoas, sem exceção. Como é que você pode afirmar isso? Veja, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 2 Pedro 3, 7. Tem um texto aqui interessante. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Tem homem ímpio? Esses homens ímpios, Cristo morreu por eles? Não pode colocar isso aqui, uma salvação parcial. Não tem meia salvação. Não tem mulher meio grávida. Ou está grávida ou não está grávida. E não tem meia salvação. E está aqui designado por causa para a destruição dos homens ímpios. Vamos dar uma olhada em Mateus, no capítulo 25, o verso 41. Mateus 25, 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Existem os benditos de meu Pai, que o reino foi preparado desde a fundação do mundo, e existem os malditos, não de meu Pai. Não é malditos de meu Pai. São malditos por si mesmos, malditos por causa do pecado. E Jesus foi para uma cruz por causa desta maldição. Ele se tornou maldito para que nele nós recebêssemos a bênção de Abraão. Agora, estes aqui vão para o fogo eterno. Eles são malditos para o fogo eterno. Cristo morreu por eles? Porque se Cristo morreu por eles, eles foram justificados. Porque o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E ele morreu, e quem morreu, justificado está do pecado. Muito claro assim. Vamos olhar o versículo 46 aí. 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Como é que uma pessoa se torna justa, se a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer? Foi por causa da justificação de Cristo. O Senhor nos justificou ali na cruz, assumindo o nosso pecado e morrendo a nossa morte e ressuscitando para ser a nossa vida. Quem são os salvos? Quem são as pessoas por quem Cristo morreu? Foram todos, sem exceção, ou todos sem distinção? Vou procurar ser o mais bíblico possível, em busca de uma conclusão para esse problema. Vamos para Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A outra versão diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. No pecado, é todos, sem exceção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos observar agora Romanos 3, 9 a 12. Romanos 3, 9 a 12. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos,
Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha só, ele diz aqui, o que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Nós que cremos, temos nós alguma vantagem? Temos nós judeus alguma vantagem? Ou nós gentios alguma vantagem? Nós que cremos? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito. Quantas pessoas que são justas? Nenhuma. Quantas pessoas que têm entendimento? Nenhuma. Quantas pessoas buscam a Deus? Nenhuma. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Todos. Agora, meu irmão, nem todos serão salvos. Quem então será salvo? Aqueles por quem Cristo morreu. É claro. E quem são estes? Vamos olhar Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Jesus falou isto aos seus discípulos. Aos seus discípulos. Olha, ide para onde? Por todo o mundo. Pregai o quê? O evangelho a toda criatura. Quem crê, agora eu tenho uma versão desse texto aqui que me dá sossego ao meu coração. Por quê? Quem crê e for batizado será salvo. O ladrão na cruz foi salvo. Ele foi salvo, o ladrão? Sim. Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Houve salvação. Ele foi batizado? Nas águas não, mas na cruz foi. Na morte foi. Porque temos muitos batismos. No Velho Testamento existem 2 batismos. O batismo na nuvem e o batismo no Mar Vermelho. Batismo significa inclusão. Significa um mergulho. Significa um implante. O povo de Israel foi batizado na nuvem e o povo de Israel foi batizado no mar. Eles são batismos. No Novo Testamento existe o batismo de João nas águas e também a igreja usa esse batismo nas águas para falar do batismo em Cristo. Porque nós fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte. Vamos para Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, 3. Veja, por favor, esse texto aí, irmão. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Não foi batismo na água, não, meu irmão. Batizado eis Christos, Jesus. Foi batizados para dentro de Cristo, lá na cruz. Então, quem crer, a minha versão, que eu gosto muito, uma versão inglesa antiga, que diz assim, quem crer sendo batizado, mas batizado aonde? Jesus está falando depois da sua morte e ressurreição para os seus discípulos. Quem crer sendo batizado será salvo. Porém,
Quem não crê será condenado. Então, quem são os eleitos? Os que creem. Eu tenho que pregar. Quem crê? Esse é o eleito. Só crerá quem for convencido pelo Espírito Santo. Não tem jeito. João capítulo 16, versículos 8 e 9. João 16, 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Jesus está falando do Espírito Santo, do Paráclito, do advogado dele. Diz que quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo. Todas as pessoas do mundo, ele convence todas as pessoas do mundo? Ele convence todo mundo do mundo? Me conta. Se convencesse, creria. Mas ele convence. Eu agora não vou aqui discutir por que ele convence um e outro não. Mas quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Só será salvo quem crê. Só crerá quem for convencido pelo Espírito Santo. Só será convencido pelo Espírito Santo quem ouve a palavra de Deus. Atos capítulo 10, versículo 44. Atos 10, 44. Atos 10, 44, na casa de Cornélio. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ouvia o quê? A palavra. Porque o Espírito Santo, ele não opera fora da palavra. Ele opera pela palavra. Olha bem, o texto é tão maravilhoso. Ainda Pedro falava estas coisas, que ele estava falando do Evangelho, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. A operação do Espírito Santo está ligada com a palavra. Mais um texto. Só ouve a palavra quem tem ouvidos para ouvir. Só ouve a palavra quem tem ouvido para ouvir. Isso é muito repetido na Bíblia. Vamos ver Lucas 8:8. Lucas 8:8. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma terra caiu na beira da estrada, vieram as aves dos céus comer, o diabo tirou a palavra. Outra caiu no meio da pedra, não tinha raiz, a provação chegou, secou. A outra caiu entre os espinhos, sufocou. E a outra caiu em boa terra. E aí ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há gente que tem ouvidos para ouvir. Há outros que não têm ouvidos para ouvir. Quem são os salvos? Os que creem, os que são convencidos pelo Espírito Santo, os que ouvem a palavra e o Espírito Santo opera, os que ouvem porque têm o ouvido já dado por Deus para ouvir, e só tem ouvidos para ouvir a palavra aquele que foi designado para a salvação. Atos capítulo 13, verso 48. 13, 48 de Atos. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Está vendo só? Olha só, os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna.
risca esse versículo da Bíblia. Tira esse versículo da Bíblia e você pode fazer o que você quiser. Mas aqui está claramente uma ação divina salvando gente. Quem são estes? Os crentes na palavra de Deus, convencidos pelo Espírito Santo e que recebem a palavra de Deus. Eu disse que não dava tempo, precisava mais um tempo, e eu vou voltar a isso domingo que vem, para a gente verificar que quando Jesus falou esse negócio de levantar da terra, gerou um problema bastante sério aqui com os judeus da época. Porque eles não podiam entender que o Messias iria morrer. Eles criam que o Messias ia viver eternamente. Então eu espero que você não fique discutindo este assunto, mas que a sua vida, você olhe para a palavra e creia no que a palavra está dizendo. Se esta ação de Espírito chegar ao seu coração, você terá descanso na sua alma. Que o Senhor nos dê a graça de depender inteiramente da suficiência dEle. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.